Minha irmã me fez assumir a culpa por um atropelamento que ela cometeu. Passei 2 anos presa. Agora ela quer que eu doe um rim para ela ou voltarei para a cadeia. Descobri que o verdadeiro culpado foi nosso primo e destruí toda a família. A Letícia era a filha perfeita, boas notas, bonita, carismática. Eu, a do meio, silenciosa, obediente e invisível. Ninguém percebe quando você some, se nunca fizeram questão de te ver. Tudo começou há 7 anos, quando a Letícia apareceu em casa chorando, com o carro amassado e a camiseta suja de sangue. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Ela, 23. Minha mãe a abraçou, meu pai fechou todas as janelas, e eu fiquei parada, esperando alguém me explicar. A explicação veio em forma de ordem. Você vai dizer que estava dirigindo aquele carro. Achei que era brincadeira. Letícia tinha atropelado um homem, um pai de família. Estava bêbada voltando de uma festa. E claro, não podia manchar o futuro promissor dela. Meu pai disse que se eu confessasse ia pegar só serviço comunitário. Que como era ré primária, ia ser coisa leve, que iam compensar depois. E eu aceitei. Assinei a confissão. Fui julgada. Fiquei 2 anos presa. 2 anos da minha vida, apagados por uma irmã que sequer teve coragem de olhar nos meus olhos no tribunal. Durante esse tempo ninguém me visitou. Nenhuma ligação. Nenhuma carta. Quando saí, a casa onde cresci já tinha um novo portão eletrônico que eu não sabia o código. Voltei a viver sozinha, trabalhando em um mercadinho e tentando esquecer. Mas o pior ainda estava por vir. Semana passada recebi uma ligação da minha mãe chorando. A Letícia está com insuficiência renal. Ela precisa de um transplante urgente. E você é compatível. Foi como levar um soco. Eles me roubaram tudo. Minha liberdade, meu nome, minha dignidade. E agora queriam mais um pedaço de mim. Eu ri. Ir foi tudo que consegui fazer. Você não tem coração. Ela disse. Não tenho. Mas não era só isso. O que ela disse depois me fez gelar. Se você recusar, eu conto pro delegado que você ameaçou a Letícia de morte quando saiu da cadeia. Era isso. Eles tinham armado uma armadilha. Queriam me pintar como a irmã rancorosa, violenta, perigosa. Tudo para me obrigar a doar meu rim. E se eu não aceitasse, talvez eu acabasse voltando para a cadeia. Só que dessa vez, sem ter feito absolutamente nada. Depois daquela ligação, fiquei uns 10 minutos parada com o celular na mão. Minha respiração estava acelerada. Meu corpo tremia. Era como se eu tivesse voltado no tempo, para aquela noite em que vi minha irmã coberta de sangue. Mas agora, o sangue que ela queria era o meu. Fui até o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho e perguntei em voz alta. Você vai deixar isso acontecer de novo? Era ridículo. Eles tinham destruído minha vida uma vez. E agora queriam fazer isso de novo. Como se eu fosse uma peça descartável. Uma coisa. Naquela noite não dormi. Nem com os olhos fechados eu conseguia descansar. O som da minha mãe me ameaçando repetia na minha cabeça como um mantra. E o pior de tudo, eu sabia que ela seria capaz de cumprir. O que eu não esperava era o que viria no dia seguinte. Recebi uma visita. Minha irmã. Ela apareceu no meu trabalho, com óculos escuros e um lenço no pescoço. Como se estivesse tentando parecer frágil. Mas eu reconheceria aquele olhar frio em qualquer lugar. Posso falar com você? Ela perguntou com a voz calma demais. Saímos para um canto nos fundos do mercadinho. Ela começou o teatro. Eu sei que o que aconteceu foi complicado. Mas agora não é hora de mágoas. Eu preciso de você. Fiquei olhando para ela, esperando alguma centelha de arrependimento. Mas não havia nada ali. Só manipulação. Você precisava de mim quando dirigiu bêbada. Quando me mandaram para a cadeia no seu lugar. Agora é tarde demais, Letícia. Ela deu um passo na minha direção. Se você não fizer isso, vai se arrepender. Eu juro que vai. Eu ri. E dessa vez ri alto. As pessoas do outro lado da parede devem ter ouvido. Você tá me ameaçando? Depois de tudo que me fez? Ela não respondeu. Só virou as costas e saiu. Como se já soubesse que minha resposta seria não. Mas que no fundo, ela ainda tinha a carta na manga da minha mãe. Mais tarde recebi uma intimação da polícia. Estavam me investigando por comunicação de ameaça. Era exatamente o que ela tinha prometido. Eu estava sendo enquadrada como uma irmã vingativa que teria supostamente ameaçado tirar a vida da própria irmã doente. Não era só crueldade. Era uma estratégia suja. Minha única chance agora era provar que fui usada. Que eu não era culpada daquele atropelamento. Mas como fazer isso? 7 anos depois. Sem provas. Sem aliados. Sem ninguém para testemunhar a verdade. Foi aí que lembrei de uma coisa. A câmera de segurança da loja da esquina. No dia do acidente, Letícia apareceu em casa por volta das 4 horas da manhã. Lembro de ter ouvido o barulho do carro e corrido até a janela. A loja do Sr. Gaspar ficava bem na frente da nossa casa. Se por algum milagre ele ainda tivesse aquela filmagem, saí correndo do trabalho. Cheguei na loja do Sr. Gaspar com o coração batendo tão forte que sentia as pulsações no pescoço. Ele estava arrumando as prateleiras, do mesmo jeito que sempre fazia desde que eu era criança. Quando me viu, seus olhos se iluminaram com aquela bondade genuína que eu tinha esquecido que existia. Menina,
Faz tempo que não te vejo por aqui. Como você está? A voz dele era carinhosa, mas eu vi o constrangimento passar pelo rosto quando deve ter lembrado do que aconteceu comigo. Todo mundo na vizinhança sabia da minha confissão. Senhor Gaspar, eu preciso da sua ajuda. Minha voz saiu mais desesperada do que eu queria. O senhor ainda tem as filmagens de segurança de 7 anos atrás? Do dia 15 de março? Ele me olhou com curiosidade, depois com algo que parecia suspeita. Por que você quer saber disso, criança? Respirei fundo. Não tinha mais nada a perder, porque eu não estava dirigindo naquela noite. Foi minha irmã, e agora ela quer que eu doe um rim para ela, senão vou ser presa de novo por uma mentira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senhor Gaspar me estudou por longos segundos, como se estivesse tentando ler minha alma. Então, lentamente acenou com a cabeça. Eu sempre soube que havia algo errado naquela história. Uma menina quieta como você que mal falava com ninguém, de repente virando uma criminosa. Ele balançou a cabeça. Vem comigo. Seguimos até os fundos da loja, onde ele tinha um computador antigo e uma pilha de HDS externos empoeirados. Meu estômago estava embrulhado enquanto ele mexia nos arquivos. 7 anos era muito tempo. As chances eram mínimas. Cada clique do mouse soava como uma sentença sendo pronunciada. Os segundos pareciam horas. Eu estava ali parada, observando um homem de 60 e poucos anos fuçar em arquivos digitais que podiam mudar minha vida para sempre. Ou não. Podiam não existir mais. Podiam ter sido corrompidos, deletados, perdidos no tempo como tantas outras verdades inconvenientes. Tenho arquivos desde 2015, ele murmurou mais para si mesmo do que para mim. Mas 7 anos. A qualidade pode não estar boa. Senti minha respiração acelerar. Se aquelas imagens não existissem mais, eu estava perdida. Voltaria para a cadeia por um crime que não cometi, enquanto minha irmã morreria sendo vista como vítima de uma irmã cruel e vingativa. A injustiça seria dupla, e eu não teria como me defender. Aqui. Ele apontou para a tela. 15 de março, 2017. E lá estava. A imagem era granulada. Em preto e branco, mas era inconfundível. Às 3h47 da manhã, a câmera captou claramente minha irmã saindo do carro amassado. Ela cambaleava, obviamente embriagada, e olhou diretamente para a câmera por alguns segundos. Naqueles olhos, mesmo através da imagem borrada, eu via o pânico, a culpa, o desespero de quem sabia que tinha acabado de destruir uma vida. Mas havia mais. A câmera também mostrou quando ela entrou em casa e poucos minutos depois, quando ela saiu novamente, dessa vez comigo. Eu estava claramente assustada, confusa, sendo empurrada para dentro do carro pelos meus pais. A encenação estava toda ali, documentada, timestamp e tudo. Posso ter uma cópia disso? Minha voz saiu como um sussurro. Claro que pode, menina. E pode contar comigo para depor também. Já passou da hora de fazer justiça. Saí da loja com o pendrive na mão, mas a sensação no meu peito não era de alívio. Era algo muito mais complexo, mais sombrio. Era a certeza de que eu estava prestes a destruir minha família da mesma forma que eles me destruíram. E pela primeira vez na vida, isso não me incomodava. Na verdade, havia uma parte escura dentro de mim que estava ansiosa para ver o mundo deles desmoronar. O caminho até a delegacia pareceu eterno. A cada passo, eu pensava em todas as noites que passei na cela fria, ouvindo outras presas me chamarem de assassina. Pensava no desespero que senti quando percebi que minha própria família tinha me abandonado. Pensava na humilhação de sair da prisão sem ter para onde ir, sem ninguém que me quisesse por perto. O delegado que me recebeu era o mesmo que tinha conduzido minha prisão 7 anos atrás. Reconheci imediatamente aquele bigode grisalho e os óculos pequenos. Quando me viu, seu rosto se contraiu numa expressão de surpresa e constrangimento. Você. Ele começou, mas eu o interrompi. Preciso mostrar algo pro senhor. Algo sobre o caso de 2017. Coloquei o pendrive na mesa entre nós como quem coloca uma bomba. Ele hesitou por alguns segundos antes de pegá-lo e conectá-lo no computador. Conforme as imagens apareciam na tela, vi o constrangimento tomar conta do rosto dele. A vergonha de ter sido enganado. A raiva de ter sido usado como ferramenta de uma família corrupta. Meu Deus, ele murmurou. Como isso foi parar nas suas mãos? O senhor Gaspar guardou tudo. Ele sempre soube que havia algo errado. O delegado assistiu ao vídeo mais 2 vezes, fazendo anotações. Quando terminou, me olhou com uma expressão que misturava raiva e pena. Vamos reabrir o caso imediatamente. E vamos investigar sua família por obstrução da justiça, formação de quadrilha, coação. Tem uma lista longa de crimes aqui. Pela primeira vez em 7 anos, senti que alguém estava do meu lado. Mas também senti algo que nunca havia experimentado antes. Poder. O poder de decidir o destino de quem me fez mal. E isso me assustava tanto quanto me excitava. Quando saí da delegacia, meu telefone tocou. Era minha mãe. Onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Sobre sua irmã. Ela pode esperar, respondi, e minha própria voz soou estranha para mim. Mais fria, mais controlada. Como assim pode esperar? Ela está morrendo.
Deveria ter pensado nisso antes de me mandar para a cadeia. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Quando ela falou novamente, havia algo novo em sua voz. Medo. O que você fez? Justiça, respondi e desliguei. Naquela noite não consegui dormir, não por ansiedade ou medo, mas por uma sensação estranha de antecipação. Era como estar na véspera de algo grande, algo que mudaria tudo para sempre. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, imaginando como seria quando eles soubessem. Quando percebessem que a filha invisível, a obediente, a sacrificável, tinha encontrado uma forma de revidar. Pela manhã, recebi uma ligação do delegado. A voz dele estava séria, oficial. Temos mandados de prisão para seus pais e sua irmã. Vamos precisar que você venha aqui para dar seu depoimento oficial. Agora. E traga um advogado se tiver. Isso vai virar um caso grande. Advogado. Eu mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, quanto mais um advogado. Mas tinha algo que eles não sabiam. 7 anos na prisão me ensinaram muito sobre lei. Li cada livro jurídico que consegui encontrar na biblioteca da penitenciária. Estudei cada precedente, cada brecha, cada possibilidade. Porque sempre soube que um dia precisaria me defender sozinha. Quando cheguei na delegacia havia uma movimentação diferente. Jornalistas na porta, carros de reportagem estacionados na rua. A história estava vazando. A irmã que se sacrificou estava virando a família que destruiu uma filha para proteger a outra. E eu estava no centro de tudo isso, não mais como vítima silenciosa, mas como a pessoa que tinha o poder de fazer justiça. O poder de decidir quem pagaria pelo que fez. Foi então que vi meu pai sendo escoltado em algemas para dentro da delegacia. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e naquele olhar havia algo que eu nunca tinha visto antes. Ele estava com medo de mim, e pela primeira vez na minha vida, eu gostei dessa sensação. Meu pai tentou falar comigo quando nossos caminhos se cruzaram no corredor da delegacia, mas eu simplesmente desviei o olhar. Não tinha nada a dizer para ele. Nem para ele nem para minha mãe, que chegou 20 minutos depois gritando histericamente que tudo aquilo era um mal-entendido. Ela está mentindo. Minha filha está inventando tudo isso por vingança. Ouvi a voz dela ecoando pelos corredores enquanto eu prestava meu depoimento. Cada palavra que saía da minha boca era medida, precisa, carregada de 7 anos de raiva contida. Contei tudo, a noite do acidente, a coação, os 2 anos na prisão, o abandono, a chantagem recente sobre o rim. O escrivão digitava rapidamente, e eu podia ver nos olhos dele uma mistura de choque e indignação. Quando terminei, ele me olhou e disse: Senhora, isso que aconteceu com a senhora foi uma monstruosidade. Monstruosidade. A palavra ecoou na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Era isso que minha família tinha feito comigo. Uma monstruosidade. E agora eles iam pagar por isso. Mas o que eu não esperava era encontrar Letícia na porta do meu prédio. Ela estava sentada na escada, magra demais, pálida, claramente doente. Quando me viu, tentou se levantar, mas as pernas falharam. Pela primeira vez em 7 anos, estávamos cara a cara sem ninguém entre nós. Por favor, ela disse, e a voz saiu como um fio. Eu preciso falar com você. Fiquei parada, olhando para ela. A irmã perfeita, a filha dourada, reduzida a um esqueleto suplicante na minha porta. Parte de mim queria sentir pena. Mas a parte maior, a parte que tinha sido forjada na prisão, sentia apenas uma satisfação fria. Não temos nada para conversar. Eu sei que você me odeia. Eu mereço. Mas por favor, me escuta só dessa vez. Contra meu melhor julgamento, abri a porta do prédio. Não por compaixão, mas por curiosidade. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Queria ver até onde ela estava disposta a se humilhar. Subimos até meu apartamento em silêncio. Ela se apoiava na parede para não cair, e cada degrau parecia um esforço monumental. Quando chegamos lá em cima, ela se jogou no meu sofá como se fosse desmaiar. Água, ela pediu. Trouxe um copo, mas não me sentei. Fiquei em pé de braços cruzados, esperando. Eu sei que você entregou o vídeo para a polícia, ela começou. Eu sei que eles têm provas agora. E eu quero fazer um acordo com você. Isso me pegou de surpresa. Que tipo de acordo? Eu confesso tudo. Publicamente. Assumo a culpa do atropelamento, limpo seu nome completamente, peço desculpas para a família da vítima. Em troca você quer meu rim. Em troca você me salva. Comecei a rir. Não pude evitar. Era tão absurdo, tão típico dela tentar negociar até mesmo na hora da morte. Você ainda não entendeu, né, Letícia? Você não tem nada para negociar comigo. Eu já ganhei. Você vai me deixar morrer? A pergunta saiu como uma acusação, carregada de toda a manipulação emocional que ela sempre usou. Mas agora eu conseguia ver através disso. Conseguia ver o desespero por trás da performance. Eu não vou te deixar morrer. Você se deixou morrer no momento que decidiu destruir minha vida para salvar a sua. Eu era jovem. Estava assustada. Não sabia o que fazer. Você tinha 23 anos, Letícia. Era adulta. E sabia exatamente o que estava fazendo quando me convenceu a assumir a culpa. Nossos pais que... Não. A palavra saiu como um grito.
Não coloca a culpa nos nossos pais. Você estava naquele carro. Você que dirigiu bêbada. Você que matou um homem inocente. E quando teve que escolher entre assumir a responsabilidade ou jogar sua irmã debaixo do ônibus, você escolheu me sacrificar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e quando falou novamente havia algo diferente na voz. Uma frieza que eu reconhecia porque também estava dentro de mim. Você mudou. A prisão te deixou cruel. A prisão me deixou realista. Me ensinou que ninguém vai lutar por mim além de mim mesma. Então é isso? Você vai ficar aí me vendo morrer? Não vou ficar vendo. Não me interessa assistir. Ela tentou se levantar, mas caiu de volta no sofá. A fraqueza era evidente, mas eu não sentia mais nada por ela. Era como olhar para uma estranha. Você sabe que eu posso ainda contar para a polícia que você me ameaçou, né? Mesmo que eu morra, posso deixar um depoimento gravado. E ali estava. Mesmo à beira da morte, ainda tentando me chantagear. Ainda tentando me controlar. Pode tentar, respondi calmamente. Mas agora eu tenho as filmagens. Tenho o Sr. Gaspar como testemunha. Tenho 7 anos de injustiça documentada. Sua palavra contra a minha não vale mais nada. O desespero nos olhos dela foi quase palpável. Pela primeira vez na vida, ela estava completamente sem poder. Completamente à minha mercê. E não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Por favor, ela sussurrou. Eu vou morrer. Eu sei. E você não se importa? Pensei na pergunta por alguns segundos. Realmente me importava? Senti alguma coisa dentro do meu peito quando imaginei Letícia morrendo? Procurei por compaixão, por amor fraternal, por qualquer resquício do que um dia fomos uma para a outra. Não encontrei nada. Não, respondi honestamente. Não me importo. Ela começou a chorar então. Não era o choro manipulativo de antes. Era o choro de quem finalmente entendeu que não havia mais salvação. Que todas as pontes tinham sido queimadas e não havia como voltar atrás. Eu sinto muito, ela disse entre soluços. Eu sinto muito pelo que te fiz. Eu sei que sente. Mas não porque me machucou. Você sente muito porque agora está pagando o preço. Meu telefone tocou naquele momento. Era o delegado. Precisamos conversar urgentemente. Há novos desenvolvimentos no caso. Que tipo de desenvolvimentos? Encontramos mais evidências. E há uma complicação. Sua irmã tentou subornar um dos investigadores hoje de manhã. Olhei para Letícia, que tinha parado de chorar e estava me observando com atenção. Estou indo para aí, disse no telefone. Quando desliguei, ela me olhou com curiosidade. O que foi? Você tentou subornar um policial hoje de manhã? A expressão no rosto dela foi resposta suficiente. Mesmo ali, mesmo naquele estado, ela ainda estava tentando encontrar uma forma de escapar das consequências. Ainda estava tentando manipular o sistema. Você não muda mesmo, né? Falei, balançando a cabeça. Até o fim, sempre tentando encontrar uma saída fácil. Eu estava desesperada. Você sempre esteve. Desde aquela noite há 7 anos. E sempre foi esse desespero que fez você tomar as piores decisões possíveis. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Onde você vai? Conversar com a polícia sobre sua mais nova tentativa de obstrução da justiça. Espera. Ela tentou se levantar novamente, mas não conseguiu. Me leva no hospital. Por favor, eu não estou me sentindo bem. Parei na porta e me virei para ela. Chama uma ambulância. Eu não tenho dinheiro. Deveria ter pensado nisso antes de gastar suas economias tentando subornar policiais. E saí, deixando-a ali no meu sofá. Pela primeira vez em 7 anos, eu tinha controle total da situação. E pela primeira vez na vida, não sentia culpa nenhuma por usar esse controle. Quando voltei da delegacia 3 horas depois, Letícia ainda estava no meu sofá, mas agora estava inconsciente. Por um momento senti um frio no estômago. E se ela tivesse morrido ali na minha casa? Como eu explicaria isso? Mas então vi o movimento sutil do peito dela subindo e descendo, e percebi que estava apenas dormindo. Ou fingindo dormir. Fiquei ali parada, observando-a, magra demais com a pele amarelada, os lábios ressecados. Era difícil acreditar que aquela era a mesma pessoa que um dia foi o orgulho da família. A filha perfeita que todos admiravam. Agora ela parecia um fantasma do que costumava ser. Mas eu não sentia pena. Sentia apenas uma curiosidade mórbida, como se estivesse observando um experimento científico chegando ao fim. O telefone tocou. Era minha mãe. Sua irmã não está atendendo o celular. Você sabe onde ela está? Está aqui no meu apartamento. Graças a Deus. Como ela está? Morrendo, respondi sem rodeios. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Você não pode falar assim da sua própria irmã. Por que não? É a verdade. Leva ela pro hospital. Agora. Não. Como assim não? Ela vai morrer. Provavelmente. Ouvi minha mãe começar a chorar do outro lado da linha. Era um choro desesperado, histérico. Mas para mim soava como música. Finalmente ela estava sentindo uma fração do desespero que eu senti durante aqueles 2 anos na prisão. Por favor, ela implorou. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que erramos. Mas ela é sua irmã. Não. Ela deixou de ser minha irmã na noite que me fez assumir a culpa por um crime dela.
Nós vamos compensar você. Podemos te dar dinheiro, uma casa, qualquer coisa que você quiser. O que eu quero é ver todos vocês pagando pelo que me fizeram. Você está falando igual uma louca. Estou falando igual alguém que passou 2 anos sendo chamada de assassina por um crime que não cometi. Minha mãe desligou na minha cara. Alguns minutos depois, meu pai ligou. Sua mãe disse que a Letícia está aí. Vou buscar ela. Não vai não. Você está preso. Estou em liberdade provisória. Então aproveita enquanto pode. Porque quando o julgamento começar, você vai voltar para a cadeia. E dessa vez não vai ter uma filha obediente para assumir a culpa no seu lugar. Você virou um monstro. A palavra me atingiu como um soco. Monstro? Era assim que ele me via agora? O homem que tinha orquestrado toda aquela farsa, que tinha me convencido a assinar uma confissão falsa, que tinha me abandonado na prisão. Ele estava me chamando de monstro? Eu aprendi com os melhores, respondi. Vou buscar a Letícia agora. Pode vir. Mas ela não vai sair daqui. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que se vocês querem ela viva, vão ter que passar por cima de mim primeiro. Desliguei o telefone e olhei para Letícia novamente. Ela estava acordada agora, me observando com aqueles olhos fundos. Você ouviu tudo, não era uma pergunta. Sim. E o que achou? Acho que você enlouqueceu completamente. Pode ser. 2 anos na cadeia fazem isso com uma pessoa. Você não pode me manter aqui contra minha vontade. Isso é cárcere privado. Comecei a rir. Você vai chamar a polícia? A mesma polícia que tem um mandado de prisão contra você? Ela tentou se levantar novamente, mas as forças falharam. Caiu de volta no sofá com um gemido de dor. Você precisa me levar pro hospital. Não preciso de nada. Eu vou morrer aqui no seu sofá. É possível. E você vai ser responsabilizada por isso. Por quê? Você veio aqui por sua própria conta. Não te trouxe à força. Se você quer ir embora, a porta está aberta. Ela olhou para a porta, depois para as próprias pernas que claramente não conseguiam sustentá-la. Você sabe que eu não consigo andar. Não é meu problema. Você está gostando disso, não está? De me ver assim. Pensei na pergunta. Estava gostando? Havia uma satisfação sombria em ver a pessoa que tinha destruído minha vida completamente indefesa. Havia prazer em finalmente ter controle sobre alguém que sempre teve controle sobre mim. Sim, respondi honestamente. Estou gostando. Você é doente. Eu sou justa. A campainha tocou. Era papai. Letícia me olhou com esperança nos olhos, mas eu simplesmente fiquei sentada sem me mover. Não vai atender? Não. Ele tocou novamente, depois começou a bater na porta. Eu sei que vocês estão aí. Abre essa porta. Papai. Letícia tentou gritar, mas a voz saiu fraca. Ele não consegue te ouvir, falei calmamente. Os socos na porta ficaram mais violentos. Ele estava claramente desesperado. Vou chamar a polícia se você não abrir essa porta. Chama, gritei de volta. Eles adorariam conversar com você novamente. O barulho parou. Alguns minutos depois, ouvi passos se afastando pelo corredor. Ele foi embora, constatei. Você é um monstro, Letícia repetiu. Se eu sou um monstro, o que isso faz de você? A pessoa que criou o monstro? Ela não respondeu. Ficamos em silêncio por alguns minutos, eu no minha poltrona, ela esparramada no sofá. Era surreal. 2 dias atrás, ela estava me chantageando, me ameaçando. Agora estava completamente à minha mercê. Você tem alguma coisa para comer aqui? Ela perguntou eventualmente. Tenho. Posso? Não. Eu não como há 2 dias. E daí? Eu vou desmaiar se não comer. Problema seu. Ela me olhou com uma expressão que misturava descrença e horror. O que aconteceu com você? Você não era assim. Você está certa. Eu não era. Eu era uma idiota que deixava todo mundo passar por cima de mim. Mas a prisão me ensinou algumas coisas interessantes. Que tipo de coisas? Me ensinou que algumas pessoas só entendem quando sofrem consequências reais. Me ensinou que ser boa só serve para ser pisoteada. Me ensinou que no final das contas todo mundo está por si mesmo. E por isso você vai me deixar morrer? Não vou te deixar morrer. Você pode sair daqui a qualquer momento. A porta não está trancada. Eu não consigo andar. Então arrasta. O choque no rosto dela foi quase cômico. Como se não conseguisse acreditar que eu, a irmã obediente, estava falando daquele jeito com ela. Você sabe que se eu morrer aqui, você vai ser responsabilizada. Por omissão de socorro? Talvez. Mas você sabe qual é a diferença entre eu ir presa por omissão de socorro e eu ter ido presa por homicídio culposo? Qual? Dessa vez, eu mereço. Meu telefone tocou novamente. Era um número que eu não reconhecia. Alô? É a irmã da Letícia? Aqui é Dr. Santos, do Hospital São Lucas. Seus pais nos disseram que ela estava com você. Está. Como ela está? Eles disseram que ela estava muito mal. Está morrendo. Senhora, ela precisa de tratamento urgente. Vocês precisam vir para o hospital agora. Ela não quer ir. Olhei para Letícia, que estava me fazendo gestos desesperados para que eu passasse o telefone para ela. Isso não é verdade, ela tentou gritar. Eu quero ir. Ela não está me deixando. Mas o médico não conseguiu ouvir. Senhora, a senhora ainda está aí? Estou.
Por favor, tragam ela imediatamente. Cada minuto pode fazer a diferença. Vou pensar no assunto, respondi e desliguei. Você é louca. Letícia gritou, mas a voz saiu como um guincho. Você é completamente louca. Pode ser, mas agora sou eu quem decido se você vive ou morre. Engraçado como as coisas mudam, né? O que você quer? Dinheiro? Eu posso conseguir dinheiro. Não quero seu dinheiro. Então o quê? O que você quer de mim? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. O que eu queria? Queria que ela sentisse o mesmo desespero que eu senti. Queria que ela entendesse o que era ser completamente abandonada por quem você ama. Queria que ela experimentasse a sensação de estar completamente sozinha, sem ninguém para te salvar. Quero que você sofra, respondi finalmente. Quero que você sinta exatamente o que eu senti durante 2 anos na cadeia. O abandono, o desespero, a certeza de que ninguém se importa se você vive ou morre. Eu já estou sofrendo. Você não vê que eu estou morrendo? Isso é sofrimento físico. Estou falando de sofrimento existencial. Da certeza de que sua vida não vale nada para ninguém. Minha vida vale para nossos pais. Vale? Então onde eles estão? Por que não estão aqui tentando me convencer? Por que não estão batendo na porta, ligando para a polícia, fazendo alguma coisa? Como se tivesse sido invocado pelas minhas palavras, ouvi passos no corredor. Várias pessoas subindo as escadas rapidamente. Polícia! Abra a porta! Letícia me olhou com triunfo nos olhos. Agora você vai se ferrar. Mas eu não estava preocupada. Na verdade, estava até aliviada. Finalmente poderia contar minha versão da história para alguém que tinha poder para fazer alguma coisa. Abri a porta e me deparei com 2 policiais e um paramédico. A senhora é a irmã? Um deles perguntou. Sou. Recebemos uma denúncia de cárcere privado. Onde está a vítima? Apontei para o sofá. Ali. Mas ela não é vítima de cárcere privado. Ela veio aqui por vontade própria e pode sair quando quiser. Os paramédicos já estavam examinando Letícia, verificando os sinais vitais, preparando-a para o transporte. É verdade, disse o policial. A senhora está retendo sua irmã contra a vontade dela? Não estou retendo ninguém. A porta não estava trancada. Ela podia ter ido embora a qualquer momento. Ela estava me impedindo. Letícia gritou fracamente. Não me deixava sair, não me dava comida, não me deixava ligar para ninguém. Isso é verdade? O policial me perguntou. Ela tem o próprio celular. Podia ter ligado para quem quisesse. E eu não estava impedindo ela de sair. Apenas não estava ajudando. Há uma diferença legal entre não ajudar e impedir ativamente, o policial explicou. Se ela não tinha condições físicas de sair sozinha e a senhora se recusou a ajudar, isso pode ser caracterizado como omissão de socorro. Entendo. E qual é a pena para omissão de socorro? De 3 meses a 1 ano de detenção. Interessante. Sabe qual foi a pena que eu recebi por um homicídio culposo que não cometi? 2 anos de reclusão. O policial me olhou com confusão. Do que a senhora está falando? Estou falando do fato de que essa mulher aí no sofá me fez assumir a culpa por um atropelamento que ela cometeu. Passei 2 anos presa por um crime dela. Senhora, isso é uma acusação muito séria. Não é acusação. É fato. E tenho provas. Os paramédicos terminaram de estabilizar Letícia e estavam se preparando para levá-la. Vamos discutir isso na delegacia, disse o policial. A senhora vai ter que nos acompanhar. Sem problema. Mas primeiro quero que vocês saibam uma coisa. O quê? Essa mulher tentou subornar um investigador hoje de manhã. Está sendo investigada por homicídio culposo, obstrução da justiça e formação de quadrilha. E agora está tentando me incriminar por omissão de socorro. O policial trocou um olhar com o colega. É verdade que ela está sendo investigada? É, podem ligar para o delegado Martinez. Ele vai confirmar tudo. Enquanto os paramédicos carregavam Letícia para fora do apartamento, ela me lançou um último olhar carregado de ódio. Isso não vai acabar assim, ela disse. Eu vou te destruir igual você está tentando me destruir. Pode tentar, respondi calmamente. Mas você vai ter que fazer isso de uma cama de hospital. Se conseguir sobreviver tanto tempo. Vamos, disse o policial me indicando a porta. Enquanto descíamos as escadas, pensei em como tudo tinha mudado em apenas alguns dias. 1 semana atrás, eu era uma ex-presidiária invisível tentando reconstruir a vida. Agora eu era o centro de um escândalo que estava destruindo minha família inteira. E pela primeira vez em 7 anos, eu me sentia verdadeiramente viva. Na delegacia, sentei-me na mesma cadeira onde havia prestado depoimento 2 dias antes. Mas desta vez eu era suspeita, não vítima. O delegado Martinez me olhava com uma expressão que misturava decepção e curiosidade. Você sabe por que está aqui? Ele começou. Sei. Minha irmã está tentando me incriminar por omissão de socorro. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu. Ela estava no meu apartamento doente e eu me recusei a ajudá-la. A franqueza da minha resposta o pegou de surpresa. Você admite que deixou sua irmã, visivelmente doente, sem assistência? Admito. Por quê? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Como explicar 7 anos de raiva acumulada?
Como descrever a satisfação sombria de finalmente ter poder sobre quem me destruiu? Porque ela fez a mesma coisa comigo. Me deixou apodrecer na cadeia por 2 anos, sem uma visita, sem uma carta, sem um telefonema. A diferença é que eu estava lá por um crime dela. Isso não justifica a omissão de socorro. Não. Mas explica. O delegado suspirou e se recostou na cadeira. Olha, eu entendo sua raiva. O que sua família fez com você foi monstruoso. Mas você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Por que não? O sistema me falhou uma vez. Como posso ter certeza de que não vai me falhar novamente? Porque agora temos provas. Sua irmã vai pagar pelo que fez. Vai mesmo. Ela está morrendo. Mesmo que seja condenada, provavelmente vai morrer antes de cumprir a pena. Onde está a justiça nisso? O delegado não respondeu imediatamente. Ficamos em silêncio por alguns segundos, e eu podia ver que ele estava lutando entre o dever profissional e a compreensão humana da minha situação. Você tem direito a um advogado, ele disse finalmente. Não preciso. Vou me defender sozinha. Isso não é recomendável. Passei 2 anos lendo livros de direito na biblioteca da prisão. Sei exatamente quais são meus direitos e minhas opções. Está bem. Então me diga, você se arrepende do que fez? A pergunta ficou no ar. Me arrepender? De finalmente ter feito alguém da minha família sentir o que eu senti? De ter colocado Letícia na posição de vulnerabilidade total que ela me colocou? Não, respondi. Não me arrependo. Isso não vai ajudar seu caso. Não estou interessada em ser ajudada. Estou interessada em ser honesta. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Pode atender, o delegado disse. Alô? Aqui é do Hospital São Lucas. A senhora é parente da Letícia? Sou irmã. Ela pediu para ligar para a senhora. Diz que é urgente. Passe para ela. Alguns segundos depois, ouvi a voz fraca de Letícia. Eu quero fazer um acordo com você. Não há nada para negociar. Eu confesso tudo. Publicamente. Limpo seu nome completamente. Peço desculpas para a família da vítima. Em troca, você retira a acusação de omissão de socorro. Interessante. Mas você esqueceu de uma coisa. O quê? Eu não fui quem te denunciou por omissão de socorro. Foram nossos pais. Eles que chamaram a polícia quando viram que você estava comigo. O silêncio do outro lado foi revelador. Nossos pais me denunciaram. Eles denunciaram a mim, por te manter em cárcere privado. Mas no processo admitiram que sabiam que você estava morrendo e precisava de cuidados médicos. Eles me abandonaram. Havia uma quebra na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Era o som de alguém percebendo pela primeira vez que estava completamente sozinha. Bem-vinda ao clube, respondi. Eu vou morrer sozinha. Provavelmente. E você não se importa? Não. Nem um pouquinho? Pensei na pergunta. Havia algum resto de amor fraternal em algum canto escuro do meu coração? Alguma centelha de compaixão pela pessoa que um dia foi minha irmã mais velha? Não, respondi e percebi que era verdade. Você matou qualquer sentimento que eu tinha por você naquela noite, 7 anos atrás. Eu estava com medo. Eu também estava. Mas você me fez enfrentar meu medo sozinha. Por favor, o que você está pedindo exatamente? Que você venha aqui. Que fique comigo enquanto você morre. Sim. Por quê? Porque eu não quero morrer sozinha. Deveria ter pensado nisso antes de me abandonar na prisão. Eu sei que mereço isso. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas por favor, só dessa vez, seja minha irmã. A palavra irmã me atingiu como um soco. Há quanto tempo não ouvia isso? Há quanto tempo alguém não me tratava como parte de uma família? Você deixou de ser minha irmã há 7 anos, respondi. E eu deixei de ser a sua também. Então venha como? Como um ser humano. Uma pessoa para outra. Você me viu como ser humano quando assinou minha sentença de morte social? Não. Eu sei que não. Mas você pode ser melhor do que eu fui. Posso, mas não quero. Desliguei o telefone. O delegado tinha ouvido toda a conversa. Isso foi cruel, ele disse. Foi honesto. Sua irmã está morrendo. Eu sei. E você realmente não vai visitá-la? Não vou. Mesmo sabendo que pode ser a última chance? Especialmente sabendo que pode ser a última chance. Ele balançou a cabeça. Você mudou muito nesses 7 anos. A prisão muda uma pessoa. Especialmente quando você está lá injustamente. Entendo sua raiva. Mas isso não é mais raiva. É crueldade pura. Talvez seja. Mas é uma crueldade aprendida. Ensinada pela minha própria família. O delegado se levantou. Vou processar você por omissão de socorro. Não tenho escolha. Eu entendo. Mas vou recomendar a menor pena possível, dadas as circunstâncias. Obrigada. E quero que saiba que pessoalmente eu entendo por que fez o que fez. Isso significa alguma coisa para mim. Quando saí da delegacia já era noite. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes de luz. Caminhei lentamente para casa, pensando na conversa telefônica com Letícia. Ela ia morrer sozinha, sem ninguém para segurar sua mão. Sem ninguém para ouvir suas últimas palavras, sem ninguém para chorar por ela. Era exatamente o que ela merecia.
Mas por que isso não me dava a satisfação que eu esperava? Quando cheguei em casa, encontrei meus pais na porta do prédio. Eles estavam sentados na escada, abraçados, chorando. Vocês não podem ficar aqui, falei. Minha mãe levantou o rosto. Estava irreconhecível, com os olhos vermelhos e inchados, o cabelo desarrumado. Por favor, ela implorou. Nós erramos. Erramos muito. Mas ela é nossa filha. E eu também era. Você é. Você ainda é nossa filha. Não. Vocês me expulsaram da família quando me mandaram para a cadeia. Nós vamos compensar você. Vamos fazer qualquer coisa que você pedir. O que eu peço é que vocês saiam daqui e me deixem em paz. Ela está morrendo, meu pai disse. Era a primeira vez que ouvia sua voz em anos. Estava mais fraca, mais velha. Eu sei. Sozinha. Eu sei. Você podia. Eu podia o quê? Consolá-la? Perdoá-la? Fingir que somos uma família feliz? Você podia ter compaixão. Compaixão? A palavra saiu como uma risada amarga. Onde estava a compaixão de vocês quando eu estava na prisão? Onde estava a compaixão quando eu saí e não tinha para onde ir? Onde estava a compaixão quando ela me chantageou para doar meu rim? Eles não responderam. Vocês só sentem compaixão quando é conveniente para vocês. Quando é pelos filhos que importam. Você importa, minha mãe sussurrou. Não, nunca importei. Eu era a filha invisível, lembram? A do meio, a silenciosa, a obediente. A que ninguém percebe quando some. Isso não é verdade. É sim. E vocês provaram isso quando me sacrificaram para salvar sua filha perfeita. Passei por eles e entrei no prédio. Eles não tentaram me impedir, apenas ficaram ali chorando. No apartamento liguei a televisão. O caso estava nos noticiários locais. Família acusada de forçar filha a assumir culpa por crime, dizia a manchete. Mudei de canal. Não queria ver minha história sendo contada por estranhos. O telefone tocou novamente. Dessa vez era o hospital. Senhora, sua irmã está pedindo para falar com a senhora novamente. Não quero falar com ela. É que ela diz que tem algo importante para contar. Sobre o caso dela. Que tipo de coisa? Ela não quis dizer para nós. Disse que só fala com a senhora. Pensei por alguns segundos. O que Letícia poderia ter para me contar que fosse importante? Seria mais uma tentativa de manipulação? Passe para ela. Obrigada por atender, ela disse, e a voz estava ainda mais fraca. O que você quer? Tem mais coisa. Sobre aquela noite. Que tipo de coisa? Coisa que pode mudar tudo. Mas só conto se você vier aqui. Não vou. Então você nunca vai saber a verdade completa. A verdade é que você dirigiu bêbada e matou um homem inocente. É, mas não é só isso. O que mais? Vem aqui e descubra. Conta agora ou não conta nunca. Não, tem que ser pessoalmente. Então não vai ser. Mesmo sabendo que isso pode te ajudar no seu processo? Isso me deu uma pausa. Que informação ela poderia ter que me ajudaria? Que tipo de ajuda? O tipo que pode te livrar da cadeia. De novo. Você está mentindo. Estou morrendo. Por que mentiria agora? Porque é isso que você faz. Mente, manipula, usa as pessoas. Talvez. Mas dessa vez é diferente. Por quê? Porque dessa vez eu não tenho nada a ganhar. Só a consciência para limpar. Sua consciência não me interessa. Mas sua liberdade deveria interessar. Fiquei em silêncio pensando. Era uma armadilha? Mais uma tentativa desesperada de me fazer visitá-la? Você tem 1 hora para decidir, ela disse. Depois disso levo o segredo comigo. Que segredo? 1 hora. E desligou. Fiquei sentada no sofá por 45 minutos, olhando para o telefone. Cada segundo que passava, eu sentia a curiosidade crescendo como um veneno dentro de mim. Que segredo Letícia poderia ter? Seria importante o suficiente para mudar alguma coisa? Ou era apenas mais uma manipulação desesperada de quem estava morrendo? Aos 50 minutos, peguei as chaves do carro. O hospital estava silencioso àquela hora da noite. Apenas algumas enfermeiras circulavam pelos corredores, e o cheiro de desinfetante misturado com sofrimento humano me trouxe memórias ruins. Lembrei das vezes que fui ao hospital da prisão, sempre algemada, sempre sob a vigilância de guardas. A enfermeira da recepção me indicou o quarto de Letícia. Era no final do corredor, na ala de cuidados intensivos. Quando cheguei à porta, hesitei. Ainda estava em tempo de voltar atrás. Mas empurrei a porta e entrei. Letícia estava conectada a vários aparelhos. O som dos monitores cardíacos era o único ruído no quarto silencioso. Ela parecia ainda mais frágil do que havia parecido em meu apartamento. Como se estivesse se desfazendo lentamente. Você veio, ela disse, abrindo os olhos. Tenho 5 minutos. Fala logo. Senta. Prefiro ficar em pé. Por favor. Puxei a cadeira ao lado da cama, mas mantive distância. Então, qual é esse segredo que vai mudar minha vida? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo monumental. Eu não estava sozinha naquele carro. As palavras saíram como um sussurro, mas me atingiram como um grito. Senti o sangue drenar do meu rosto. O que você quer dizer? Havia mais alguém comigo naquela noite. Alguém que também saiu do carro antes de eu chegar em casa. Quem? Nosso primo Daniel. Daniel.
O filho mais velho do irmão do meu pai. O garoto dourado da família estendida. Médico casado, 2 filhos pequenos, a vida perfeita. Ele estava dirigindo, Letícia continuou. Não eu. Senti como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. Você está mentindo. Não estou. Daniel estava dirigindo. Nós tínhamos bebido juntos na festa. Ele se ofereceu para me levar em casa porque disse que estava mais sóbrio. Mas não estava. Por que você assumiu a culpa então? Porque quando chegamos em casa depois do acidente, Daniel entrou em pânico completo. Disse que perderia tudo, a carreira médica, a família, a reputação. Nosso pai disse que era melhor eu assumir a culpa porque, como mulher e mais nova, pegaria uma pena menor. E depois vocês jogaram a culpa em mim. Sim, porque quando viram que mesmo eu poderia pegar uma pena pesada, nosso pai teve a ideia de usar você, a filha obediente e invisível que ninguém questionaria. Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Se isso fosse verdade, significava que eu havia sido duplamente traída. Não apenas assumi a culpa por um crime da minha irmã, mas por um crime que nem era dela. Por que está me contando isso agora? Porque Daniel está vivendo sua vida perfeita enquanto você sofreu por um crime dele. Porque é injusto demais, mesmo para mim. Onde estão as provas? Daniel guardou a roupa que estava usando naquela noite. Tem sangue da vítima nela. Está no sótão da casa dele, numa caixa de sapatos. Como você sabe? Porque eu o ajudei a esconder. E porque todo ano, no aniversário do acidente, ele fica paranoico e vai verificar se ainda está lá. Senti uma raiva diferente crescendo dentro de mim. Não era mais apenas a raiva contra minha irmã ou meus pais. Era uma fúria existencial contra um universo que parecia determinado a me destruir. Quantas pessoas sabem disso? Nosso pai, nossa mãe, eu e Daniel. Mais ninguém. A esposa dele sabe? Não. Ele nunca contou para ela. E ele continuou exercendo medicina todos esses anos? Sabendo que matou um homem? Sim. E prosperou. Abriu um consultório particular, comprou uma casa grande, teve os filhos dele, enquanto eu apodrecia na cadeia. Sim. Fiquei em pé e comecei a andar pelo quarto. Minha mente estava correndo, processando todas as implicações dessa revelação. Por que está me contando isso agora? Por que não há 7 anos? Porque há 7 anos eu ainda acreditava que conseguiríamos manter tudo em segredo para sempre. E porque eu estava com medo de Daniel. Medo dele? Ele disse que se eu contasse para alguém, ele me destruiria. Disse que tinha contatos em toda parte e que poderia fazer minha vida virar um inferno. E você acreditou? Acreditei. E ainda acredito. Então por que está arriscando agora? Porque estou morrendo. O que ele pode fazer comigo agora? Parei de andar e olhei para ela. Você tem como provar isso? Tenho as mensagens que ele me mandava. Ameaças para eu manter a boca fechada. Estão no meu celular antigo, que está na gaveta da minha mesa de cabeceira em casa. Suas ameaças contra mim. Isso. E onde está esse celular agora? Em casa. Na gaveta. E a chave da casa? Na minha bolsa, ali no armário. Abri o armário e peguei a bolsa dela. Encontrei um molho de chaves. Qual é a da casa? A dourada. Guardei as chaves no bolso. Mais alguma coisa que eu preciso saber? Daniel sabe que o caso foi reaberto. Ele me ligou ontem, desesperado. Disse que se eu fosse presa, ele me mataria antes do julgamento. Ele te ameaçou de morte? Sim. E não é blefe. Ele tem acesso a medicamentos que podem causar uma parada cardíaca sem deixar rastros. Você gravou essa conversa? Não. Mas tenho as outras ameaças no celular. Olhei para ela na cama, conectada aos aparelhos. Pela primeira vez, senti algo que não fosse ódio ou indiferença. Era quase gratidão? Por que está fazendo isso? Me ajudando. Porque você não merecia o que aconteceu com você. Nem um pouco. Mas você deixou acontecer. Deixei. E vou morrer sabendo que destruí sua vida para salvar um homem que não vale nada. Ele ainda pode te matar antes que você morra naturalmente. Pode. Mas agora você sabe a verdade. E pode fazer alguma coisa com ela. Fiquei ali parada por alguns segundos, olhando para ela. Minha irmã, a pessoa que tinha destruído minha vida, estava agora me dando as ferramentas para reconstruí-la completamente. Uma última coisa, ela disse. O quê? Eu sinto muito. De verdade. Por tudo. Eu sei. Você me perdoa? A pergunta ficou no ar. Perdão. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de 7 anos de ódio e ressentimento, ela queria perdão. Não respondi honestamente. Não perdoo. Entendo. Mas, obrigada. Por me contar a verdade. É o mínimo que posso fazer. É literalmente o mínimo. Ela sorriu fracamente. Você ficou cruel. Você me ensinou bem. Saí do quarto sem olhar para trás. No corredor, liguei para o delegado Martinez. Preciso falar com o senhor. Urgente. Que horas são? São quase 2 da manhã. É sobre o caso. Descobri informações novas. Importantes. Que tipo de informações? Do tipo que muda tudo. Pode esperar até amanhã? Pode. Mas o verdadeiro culpado pode tentar fugir se souber que a verdade foi revelada. Onde você está? No hospital. Fico aí em 20 minutos.
Enquanto esperava, sentei no banco do corredor e pensei em Daniel, meu primo perfeito, que sempre foi o exemplo para toda a família. O médico bem-sucedido, o marido exemplar, o pai dedicado. Ele tinha construído sua vida inteira sobre o meu sacrifício, e agora ia pagar por isso. Quando o delegado chegou, eu já havia organizado toda a informação na minha cabeça. Então ele disse, se sentando ao meu lado, me conta tudo. E eu contei. Cada detalhe da conversa com Letícia, cada informação nova, cada implicação do que havíamos descoberto. Você tem certeza de que ela está dizendo a verdade? Tenho. Ela não tem motivo para mentir agora. Tem os endereços? Da casa dela e do Daniel? Tenho. Vamos precisar de mandados para buscar as evidências. Quanto tempo vai demorar? Se eu conseguir um juiz agora, algumas horas. E se Daniel tentar fugir nesse tempo? Vamos colocar ele sob vigilância. Saí do hospital com uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era felicidade. Era algo mais complexo. Era a sensação de que finalmente, depois de 7 anos, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas também havia algo sombrio crescendo dentro de mim. Uma sede de vingança que ia muito além de simples justiça. Daniel havia me roubado 7 anos da minha vida. Tinha construído sua felicidade sobre o meu sofrimento. E agora eu tinha o poder de destruí-lo completamente. Às 6 da manhã, o delegado Martinez me ligou. Conseguimos os mandados. Estamos indo buscar as evidências agora. Quer vir junto? Quero. Encontrei a equipe policial na porta da casa de Letícia. Era estranho estar ali novamente, na casa onde cresci, onde tudo começou. O jardim estava mal cuidado, as janelas sujas. A família perfeita havia desmoronado completamente. Dentro da casa, tudo parecia congelado no tempo. As fotos da família ainda estavam nas paredes, todas com Letícia em destaque, eu sempre meio escondida atrás de alguém ou cortada pela metade. Subimos até o quarto dela. O celular antigo estava exatamente onde ela disse que estaria. O delegado ligou e começou a navegar pelas mensagens. Seu rosto ficou cada vez mais sério conforme lia. Meu Deus, murmurou. Isso aqui é uma confissão completa. Ele me mostrou a tela. Mensagens de Daniel datadas de poucos meses depois do acidente. Você não pode contar para ninguém. Nunca. Se você abrir a boca, eu acabo com você. Lembra que tenho amigos em todos os lugares. Posso fazer sua vida virar um inferno. Sua irmãzinha está pagando pelo que eu fiz. Melhor assim. Ela sempre foi dispensável mesmo. A última mensagem me fez tremer de raiva. Dispensável. Era assim que eles me viam. Temos material suficiente para prender ele, disse o delegado. Vamos para a casa dele agora. Daniel morava num bairro nobre da cidade. Casa grande, jardim impecável, 2 carros importados na garagem. Tudo pago com o sangue de um homem inocente 7 anos da minha vida. Quando a polícia tocou a campainha, foi a esposa dele quem atendeu. Uma mulher bonita, bem vestida, claramente sem saber de nada. Posso ajudá-los? Estamos procurando o Dr. Daniel. Temos um mandado de busca e apreensão. O rosto dela empalideceu. Daniel, vem aqui. Quando ele apareceu na porta, nossos olhos se encontraram. Reconheci imediatamente a expressão de pânico que havia visto no rosto de Letícia 7 anos atrás. A diferença é que agora eu estava do outro lado. Oi, Daniel, falei calmamente. Saudades. Ele tentou fechar a porta, mas os policiais já estavam entrando. Vi quando ele olhou para a escada, calculando se conseguiria chegar ao sótão antes deles. Não vale a pena, disse. Já sabemos onde está tudo. A busca no sótão revelou exatamente o que Letícia havia prometido. Numa caixa de sapatos empoeirada, estava a roupa que Daniel usava naquela noite. A camisa ainda tinha manchas escuras que claramente eram de sangue. Isso não é meu, ele tentou argumentar, mas sua voz traía o desespero. Vamos fazer o teste de DNA, respondeu o delegado. Se não for seu sangue e não for da vítima, você não tem com que se preocupar. A esposa dele estava em choque, segurando os 2 filhos pequenos que haviam descido para ver o que estava acontecendo. Daniel, o que está acontecendo? Do que eles estão falando? Ele me olhou com ódio puro. Sua vagabunda. Você destruiu minha família. Não, respondi calmamente. Você destruiu minha família. E a sua? E a família do homem que você matou. Eu não matei ninguém. O sangue na sua roupa diz o contrário. Os policiais o algemaram. Enquanto era levado para a viatura, ele gritava para a esposa. Eu não fiz nada. É tudo mentira. Ela está inventando. Mas a esposa não estava mais ouvindo. Estava olhando para mim com uma expressão de curiosidade e horror. Você é a irmã, ela disse. A que foi presa. Sou. Por um crime que meu marido cometeu. Exatamente. Ela se ajoelhou no chão, abraçando os filhos e começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma espécie de choque existencial. A vida que ela conhecia havia acabado de desaparecer. Eu sinto muito, ela disse. Eu não sabia de nada. Eu sei que não sabia. Meus filhos. Eles vão crescer sabendo que o pai é um assassino. Vão crescer sabendo a verdade. É melhor do que crescer numa mentira. No caminho para a delegacia, o delegado me perguntou como eu estava me sentindo. Aliviada? Não, ainda não.
O que você precisa para se sentir aliviada? Ver ele sendo condenado. Ver ele perdendo tudo, igual eu perdi. E depois? Depois eu posso começar a viver de verdade. O julgamento de Daniel foi um espetáculo. A imprensa local cobriu cada detalhe do caso da família que sacrificou uma filha para proteger um primo assassino. Eu me tornei uma espécie de celebridade local, a mulher que havia sobrevivido à injustiça definitiva e havia conseguido provar sua inocência. Daniel tentou argumentar que estava bêbado demais para lembrar do que havia acontecido, que talvez tivesse sido Letícia dirigindo mesmo. Mas as evidências eram esmagadoras. Seu DNA estava na roupa, suas mensagens confessavam o crime, e o depoimento de Letícia, gravado pouco antes de sua morte, 3 dias após nossa conversa no hospital, confirmava todos os detalhes. A sentença foi 15 anos de prisão por homicídio culposo qualificado, mais 5 anos por obstrução da justiça e coação de testemunha. 20 anos total. Quando o juiz leu a sentença, Daniel me olhou através da sala do tribunal. Nos seus olhos havia ódio, mas também reconhecimento. Ele sabia que havia perdido tudo por causa de mim. Sua carreira, sua família, sua liberdade, sua reputação, tudo destruído. Satisfeita, ele gritou enquanto era levado algemado. Ainda não respondi, porque havia mais uma coisa que eu precisava fazer. Meus pais também foram julgados como cúmplices. Minha mãe pegou 3 anos por obstrução da justiça. Meu pai, como mentor de toda a operação, pegou 5 anos. Ver eles sendo levados algemados foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Você conseguiu o que queria, minha mãe gritou para mim na saída do tribunal. Destruiu a família inteira. Não respondi. Vocês se destruíram sozinhos. Eu apenas revelei a verdade. Com Daniel na prisão e meus pais condenados, eu finalmente tinha acesso à herança que deveria ter sido parcialmente minha. A casa da família, as economias, os investimentos, tudo foi dividido igualmente entre os filhos sobreviventes. Como Letícia havia morrido e eu era a única filha viva, herdei tudo. Mas havia uma última vingança que eu precisava executar. Usei parte do dinheiro para contratar o melhor advogado da cidade e processei Daniel civilmente pela destruição da minha vida. Danos morais, lucros cessantes, sofrimento psicológico. Cada ano que passei na prisão, cada oportunidade perdida, cada pesadelo. Cada dia de sofrimento foi convertido em valores monetários. A sentença civil foi de 2 milhões de reais. Como Daniel estava na prisão e não tinha como pagar, todos os seus bens foram confiscados. A casa onde ele havia criado sua família perfeita foi leiloada. O consultório médico que ele havia construído foi fechado. As economias para a educação dos filhos foram drenadas. Sua esposa teve que se mudar para um apartamento pequeno e arrumar um emprego para sustentar as crianças. Os filhos tiveram que mudar de escola porque não havia mais dinheiro para a escola particular. Ver a família de Daniel sendo destruída me deu a satisfação que eu estava procurando. Não porque eles tivessem feito algo de errado, eles eram inocentes. Mas porque finalmente Daniel estava sentindo o que eu senti. Ver pessoas que você ama sofrendo por causa das suas escolhas. 6 meses depois, recebi uma carta dele na prisão. Você conseguiu. Destruiu minha vida completamente. Minha esposa não me visita mais, meus filhos têm vergonha de mim, perdi tudo que construí. Espero que esteja feliz. Escrevi uma resposta. Não estou feliz. Felicidade é algo que você me roubou há 7 anos. Mas estou em paz. Finalmente cada pessoa está pagando exatamente pelo que fez. Você está na prisão por ser um assassino. Meus pais estão na prisão por serem cúmplices. Letícia morreu carregando a culpa. E eu estou livre, rica e com meu nome limpo. A justiça, mesmo que tardia, finalmente foi feita. Hoje, 2 anos depois, moro numa casa bonita do lado oposto da cidade. Voltei a estudar, estou fazendo direito para ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. Tenho um namorado que me ama e não me julga pelo meu passado. Às vezes acordo de manhã e por alguns segundos esqueço tudo o que aconteceu. Nesses momentos, sinto algo que não sentia há quase 10 anos, paz. Daniel ainda tem 18 anos de prisão pela frente. Meus pais saíram da cadeia no ano passado, mas nunca tentaram entrar em contato comigo. Sei que eles se mudaram para outra cidade, tentando recomeçar longe da vergonha. A viúva do homem que Daniel matou me escreveu uma carta de agradecimento quando soube da verdade. Finalmente meu marido pode descansar em paz, ela disse. E você também. Ela estava certa. Posso finalmente descansar em paz. Não porque consegui vingança, embora tenha conseguido, mas porque a verdade finalmente veio à tona. Porque cada pessoa está pagando pelo que realmente fez. Porque não há mais mentiras entre mim e o mundo. 7 anos da minha vida foram roubados por uma família que me via como dispensável. Mas esses 7 anos me ensinaram algo que pessoas que viveram vidas fáceis nunca aprendem. Que você é a única pessoa em quem pode realmente confiar. Que justiça é algo que você tem que conquistar, não algo que simplesmente acontece. E que às vezes ser cruel é a única forma de não ser destruída. Não me arrependo de nada do que fiz. Não me arrependo de ter deixado Letícia morrer sozinha. Não me arrependo de ter destruído a família de Daniel. Não me arrependo de ter mandado meus pais para a prisão.
Porque finalmente, depois de uma vida inteira sendo invisível, sendo sacrificável, sendo a filha que ninguém protegeu, finalmente sou eu quem tenho poder. E nunca mais vou abrir mão dele.